É, meus amigos, depois do 2 a 0 eu já tava pronto pra vir aqui falar de uma eliminação e tal, ia ser uma análise pós-jogo até mais fácil. Mas esse roteirinho cruel, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki e sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo. Muito difícil de fazer, né? Ô análisezinha difícil, eu tô aqui no dia seguinte da eliminação do Palmeiras e eu nem sei se a adrenalina baixou por completo, ainda tá um negócio meio complicado. Estamos todos ainda digerindo o que foi esse jogo, mas a gente precisa tentar, pelo menos, analisar tudo isso racionalmente. É por isso que eu tô aqui, é esse compromisso que eu tenho com vocês, mesmo um jogo que traz tanta emoção como esse, eu preciso analisar racionalmente pra você, porque existem coisas que precisam ser faladas. E se você gosta disso, se você valoriza isso, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, porque aqui é assim que a gente trabalha, ganhando ou perdendo, em boa fase ou em má fase, a gente tá aqui tentando analisar racionalmente tudo o que acontece no Palmeiras. Então, se inscreve aí e vambora. E rapaziada, eu preciso deixar claro aqui que nenhuma crítica que vai ser feita vai ter relação com postura individual, com vontade, né? Porque eu sei que depois de eliminação, muita gente gosta de bater nessa tecla do faltou vontade, faltou vontade. Os 10 minutos finais do jogo deixam claros o brio desse time, a capacidade de reação e que não faltou vontade. Isso pra mim tá claro, eu não vou nem entrar nesse mérito, pra mim é um fato. Porém, o que também é um fato na minha visão, é que passou o melhor time. Apesar de tudo, apesar de todo o roteiro, daqueles minutos finais, o melhor time passou para as quartas da Libertadores. E é sobre isso que a gente precisa conversar. Por que que o Palmeiras hoje não é o melhor time, não foi o melhor time e por isso foi eliminado? Entrando agora propriamente na partida, todos podemos concordar que foi um começo de jogo muito ruim do Palmeiras, né? Os primeiros 10, 15 minutos muito ruins, o Palmeiras cedendo muito espaço pro Botafogo, não conseguindo manter posse de bola, foram realmente 15 minutos que o Botafogo se impôs, mas depois desses 15 minutos o Palmeiras consegue se recuperar, consegue subir as linhas, consegue sufocar um pouco mais o Botafogo e consegue pressionar bem até o intervalo. E no último vídeo aqui no canal, eu falei sobre os 3 passos para o Palmeiras conseguir virar esse confronto, conseguir eliminar o Botafogo. Eu acho muito interessante como esses 3 passos meio que acabaram contando muito do que foi a partida, porque um dos passos que eu citei foi eficácia, foi eficiência. E o Palmeiras termina esse jogo com 25 finalizações. Dessas 25 finalizações, 18 foram de dentro da área, 18 finalizações o Palmeiras deu dentro da área do Botafogo e fez 2 gols. A título de comparação, o Botafogo deu 8 finalizações ao longo da partida e fez os mesmos 2 gols. O Palmeiras teve uma chance claríssima com o Flaco Lopes no primeiro tempo, enquanto o jogo ainda estava 0 a 0, que é aquela chance que não se pode perder. Num jogo como esse é o tipo de chance que você não pode desperdiçar. Você ainda teve uma outra chance com o próprio Flaco, com segundos do segundo tempo ali, que ele poderia talvez tocar no Lázaro, ele tenta encobrir o John, enfim, o John acaba fazendo uma bela defesa. Fora tantos outros lances, chegadas do Palmeiras na linha de fundo, cruzamentos do Estevão que passaram pela área inteira e não tinha um centroavante para completar, enfim, o Palmeiras não foi eficiente. Esse já é um primeiro ponto que explica muita coisa. Outro ponto que eu citei nesse vídeo dos 3 passos era em relação ao Estevão. O Palmeiras conseguir usar o Estevão da melhor forma possível, potencializar o Estevão. E o Palmeiras conseguiu fazer isso num intervalo ali de 30 minutos, que foram os 30 minutos finais do primeiro tempo, 25, 30 minutos. Foi talvez o melhor momento do Palmeiras no jogo, né, taticamente, tecnicamente falando, num cenário em que Richard Rios e Marcos Rocha se aproximavam ali do Estevão e eles alternavam entre quem ultrapassava, quem vinha por dentro, quem dava opção de passe no pé. Isso funcionou no primeiro tempo, tenha sido talvez o melhor momento ofensivo do Palmeiras no jogo, quando o Estevão conseguiu brilhar em algumas jogadas e também Marcos Rocha e Rios tiveram caminho livre para alguns cruzamentos, inclusive um dos cruzamentos do Rios foi aquele pro Flaco Lopes que ele perdeu. Só que muitas vezes também o Palmeiras forçou o jogo no Estevão desnecessariamente, principalmente no segundo tempo, quando o time já estava completamente bagunçado, ofensivamente falando, daqui a pouco eu entro nessa questão. Mas, mais uma vez, muita bola forçada no Estevão, muita bola invertida no Estevão, para ele disputar no alto com o Cuiabano, que é o jogador que tem o dobro do tamanho dele. Então, ainda não acho que o Palmeiras soube usar o Estevão da melhor maneira possível. Foi um time extremamente dependente do brilho individual do Estevão, na minha visão.
E o terceiro e último ponto, o último passo que eu tinha citado, era sobre a defesa. E mais uma vez, foi uma defesa que nos primeiros 15 minutos foi péssima, foi perdida. Depois conseguiu sufocar um pouco mais a saída do Botafogo naquele intervalo ali do primeiro tempo, e no segundo tempo cometeu erros que não pode cometer. Mais uma vez, né, no primeiro gol você tem o Vitor Reis vacilando ali num pivô do Matheus Martins, a bola parece que tá ganha pro Palmeiras, porque você tem Vitor Reis e Caio Paulista na jogada, nenhum dos dois consegue pegar a bola, o Gomes dá condição pro atacante do Botafogo, o Botafogo acaba fazendo gol, e no segundo gol um Gomes completamente perdido no lance, né? Mas é um segundo gol que já vem num momento em que o Palmeiras estava totalmente desconfigurado pelas trocas, né? O Abel faz substituições que desconfiguram totalmente o padrão ofensivo do time. É um Palmeiras que se lança totalmente pra frente, que parte pro abafa e que tava totalmente aberto pra qualquer contra-ataque do Botafogo. É isso que acontece nesse lance do segundo gol e é isso que acontece em outros lances também. Tem mais uma cabeçada do Tiquinho, tem uma finalização do Marlon Freitas. O Botafogo não fez 3 porque também não foi eficiente nesse sentido nos contra-ataques, mas o Palmeiras deu brecha pra isso. Agora, como eu disse, no 2 a 0 já era uma eliminação certa, né? Imagino que todos, ou praticamente todos, já estavam meio que conformados, até que os 10 minutos finais criam o roteiro mais cruel possível, né? O primeiro gol, vou ser muito sincero, eu nem comemorei muito, porque eu falei, ah, beleza, gol de honra, legal. O segundo eu falei, putz, será, bicho? Não é possível. E o terceiro, cara, eu tô rouco até agora por causa do terceiro gol, do tanto que eu gritei. Ele é anulado, depois tem aquela bola do Gabriel Menino que vai no travessão, e é num momento do jogo que o Botafogo tava nas cordas, o John não tinha nem mais força pra pular na bola, a Barreira não tinha mais força pra pular também, era basicamente a bola, o menino e o gol, e ele chuta certo, né, mas a bola infelizmente acaba indo no travessão, enfim, é um roteiro realmente muito cruel. A resiliência desse time nos minutos finais, ela claro que tem que ser valorizada, sim. Só que vamos combinar que foram gols criados totalmente na base do abafa, na base do vamos lá, bicão pra frente e vambora, né? Isso não tem como negar. Não posso vir aqui e falar que foram jogadas trabalhadas pelo padrão tático ofensivo do Palmeiras. Não, foram gols no vamos lá, foram gols no abafa que o Palmeiras achou. Se achasse mais um, né, conseguiu achar até que foi anulado, pô, maravilha. Não tô falando que seria um gol menos importante por causa disso. Não, mas quando a gente vai analisar, a gente precisa levar isso em conta aqui no vídeo também, certo? Até porque, na prática, não foi um bom jogo do Palmeiras, na minha visão, quando a gente olha os 90 minutos e principalmente quando a gente olha os 180 minutos do confronto. E de novo, né? Quantas vezes eu já falei isso aqui nos últimos vídeos? É claro que o Abel ele precisa ser cobrado em relação a isso, porque o 2024 ele é péssimo. Em termos de escolhas, em termos de problemas do time que não foram resolvidos até agora, já estamos quase em setembro. Vocês que acompanham o canal, vocês já devem estar cansados de eu falar as mesmas coisas, os mesmos problemas aqui, de questões na marcação, do Abel mais uma vez abrir a defesa muito cedo, né? Mais uma vez, isso já tinha acontecido no Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras saía atrás e ele tirava zagueiro, colocava atacante, já abria a defesa e o Palmeiras ficava exposto para contra-ataque. Isso aconteceu mais uma vez nesse jogo contra o Botafogo, dependência do Estevão, que eu já tinha falado aqui anteriormente, enfim, teclas que eu venho batendo já há algum tempo e que precisam ser corrigidas, mas não é pra corrigir pra 2025, não é pra corrigir pra ano que vem, é pra corrigir agora. Porque é uma eliminação que traz lições, sim, mas eu também já tô cansado de falar isso. Chega de lição, a gente precisa de aprendizado, não só lição. Então é claro que o torcedor, ele tem o direito de pensar que o ano acabou, que vamos pensar em 2025, isso é normal. Mas quem tá lá dentro não pode pensar dessa forma, porque tem mais 15 jogos, você tem um calendário que se abre, agora não tem mais desculpa de muitas competições, de calendário apertado, o Palmeiras vai ter basicamente um jogo por semana até o fim da temporada, e o time precisa melhorar em 2024, não é pra 2025 não. No geral, é uma temporada abaixo por parte do técnico e por parte de principais jogadores, e tiveram vários problemas que a gente vinha repetindo e que estouraram em lances capitais desse jogo, como as substituições que pioraram o time, a marcação individual frágil do Palmeiras mais uma vez, a ausência de um camisa 9 totalmente confiável mais uma vez. Então tudo isso vem se arrastando desde o começo da temporada e explodiu em lances capitais num jogo decisivo como esse. Claro que, quando a gente fala agora mais de individualidades, na minha visão, um Aníbal Moreno inteiro
fez muita falta, né? Porque o Aníbal entra aos 68 minutos, com o Palmeiras perdendo o jogo, né? Imagino que ele não começou por problema físico, mas puxa vida, né? Faz falta um Aníbal bem no time do Palmeiras. Felipe Anderson muito mal, um péssimo primeiro tempo do Felipe Anderson. Eu não duvido nem um pouco da capacidade que ele tem, do que ele mostrou na Lazio. Temporada passada ele estava jogando muita bola na Lazio, mas ele no Palmeiras até aqui não conseguiu se encontrar, e nesse jogo realmente foi uma atuação decepcionante por parte do Felipe Anderson. O Flaco Lopes, ele fez o gol, mas ele não pode perder aquele gol quando tá 0 a 0. Aquele é um tipo de gol que você não pode perder, porque se o Palmeiras sai na frente, a história poderia ser outra. O Gustavo Gomes já tá mal, tem um tempo, então, né, claro que você tem questões positivas também, você tem destaques positivos. O Rony entrou muito bem, o Caio Paulista mais uma vez fez um belo jogo na minha visão, não existe dúvida pra mim de quem é o lateral esquerdo titular do Palmeiras, mas talvez algumas dessas atuações que eu destaquei negativamente, não só essas, mas outras também, talvez indicam a necessidade de uma reformulação nesse Palmeiras. Talvez, né? Não sei, quem sabe. Mas o Palmeiras precisa usar o calendário mais vazio que vai ter agora para não só tentar reencontrar o time no Brasileiro, conseguir reencontrar o time no Brasileiro taticamente, em termos de padrão, em termos de jogo, mas também adaptar melhor os reforços, fazer o Felipe Anderson chegar num nível pelo menos próximo do que a gente espera, mesma coisa com o Maurício, usar mais o Rômulo, que mais uma vez não saiu do banco num jogo como esse, e avaliar quem tem gás para continuar em 2025. Vai acontecer essa reformulação, então a gente precisa fazer essa avaliação. Quem que vai continuar? Quem que precisa ser negociado? Quem que encerrou o ciclo, né? Não dá pra gente passar uma temporada inteira com os mesmos erros, com o modelo de marcação que vem dando errado e nada acontecer daqui pra frente também. São meses pra gente pensar nesse final de ano e também no 2025. Isso também, inclusive, eu quero trazer como um tema para um próximo vídeo. Eu quero falar sobre esse clima de fim de temporada, sobre o que o Palmeiras vai precisar fazer, sobre Abel Ferreira, sobre os jogadores, enfim. Ainda vou fazer esse vídeo pra vocês. E no mais, claro que a luta no final ali foi fantástica, mais uma vez por milímetros o Palmeiras não levou para os pênaltis, assim como foi contra o Flamengo. Infelizmente a bola bateu na mão do Gomes, infelizmente o chute do Gabriel Menino bateu no travessão. O clima ali no final foi muito, né, foi muito prazeroso de ver o Palmeiras indo buscar, conseguindo fazer o terceiro gol e tudo mais. A luta foi fantástica. O Palmeiras ainda é competitivo nesses momentos, só que esses problemas todos que eu citei, eles precisam ser corrigidos para o Palmeiras voltar a vencer. É simples assim. Eu não sei se você concorda comigo. Se você concordar ou se você discordar, comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. O que você achou desse jogo? Não só desse jogo, mas dessa análise, de todo esse diagnóstico que eu fiz, das críticas, dos elogios, enfim, de tudo. Comenta aqui embaixo que eu quero saber o feedback de vocês. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o likezinho também. Eu sei que likezinho em vídeo de eliminação é complicado, mas pelo menos ajuda a gente com o nosso trabalho aqui na Análise Verdão, tentando sempre trazer uma análise racional do Palmeiras dentro de campo. Certo, meus amigos? Te convido mais uma vez a se inscrever aqui no canal também, e se você tiver alguma sugestão de análise que você queira ver por aqui, manda aqui embaixo, porque agora o Palmeiras vai ter semana livre a rodo e vai dar tempo de fazer umas análises que vocês pedem, então comenta aqui embaixo se você tem alguma sugestão. Fechou, meus amigos? No mais é isso, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo todos no próximo. Tchau, tchau.